o clarão do início e o conflito das eras. A abóbada celeste não era mais a mesma. No cenário de Apocalipse 12, o tempo parece se dobrar sobre si mesmo, revelando que a história humana não é apenas um amontoado de fatos políticos, mas o reflexo de uma guerra que começou muito antes do primeiro homem respirar o pó da terra. O apóstolo João, em sua visão na ilha de Patmos, descreve um grande sinal. Não era um evento astronômico comum, mas uma revelação da identidade espiritual do povo de Deus e do seu maior adversário. A mulher, revestida de sol, com a lua sob seus pés, não representa apenas uma figura materna, mas a própria linhagem da promessa. Ela está em dores de parto, um clamor que ecoa desde o Éden, o desejo de que o Redentor finalmente pise a cabeça da serpente. As 12 estrelas em sua coroa apontam para as tribos de Israel, a base sobre a qual a narrativa da salvação foi construída. Contudo, a beleza desse sinal é imediatamente confrontada por uma visão aterradora: o grande dragão vermelho. Sua cor não é acidental. O vermelho fala de sangue, de massacre e de uma sede insaciável por destruição. Com suas 7 cabeças e 10 chifres, ele manifesta uma plenitude de poder terreno e uma inteligência maligna, acumulada através dos éons. Suas 7 diademas sugerem uma falsa realeza, uma tentativa desesperada de usurpar o trono que pertence apenas ao Criador. A narrativa bíblica nos coloca diante de um impasse. O dragão se posiciona diante da mulher. Ele não quer apenas derrotá-la, ele quer devorar o fruto de seu ventre. Ele sabe que aquele menino é o rei que governará as nações com cetro de ferro. Este momento inicial de Apocalipse 12 é a chave para entendermos tudo o que virá depois. O conflito é vertical. É uma luta pela autoridade suprema. O dragão, ao ver que o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, percebe que perdeu a batalha pelo controle do céu. A ascensão de Cristo é a derrota definitiva da pretensão de Satanás de ser o governante das esferas superiores. Mas é justamente aqui que a narrativa toma um rumo sombrio para os habitantes do mundo. O texto nos diz que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Imaginem a escala desse confronto. Seres de luz e sombras colidindo em uma dimensão além da nossa compreensão física, onde o prêmio é a harmonia do universo. O dragão e seus anjos foram derrotados e não se achou mais lugar para eles no céu. O resultado dessa expulsão ecoa como uma celebração nos céus e, ao mesmo tempo, como uma severa advertência na terra. Enquanto as hostes angelicais cantam que agora veio a salvação e o poder, uma voz de trovão alerta: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira. Esta ira é o motor que impulsionará a criação dos sistemas que discutiremos nas páginas seguintes. O dragão, incapacitado de atacar o trono diretamente, volta sua atenção para o resto da semente da mulher. Ele entende que, para ferir o Criador, ele deve escravizar e destruir a criação. O ódio que antes era expresso em batalhas angélicas, agora será filtrado através de estruturas humanas, ideologias e sistemas econômicos. O capítulo 12 termina com o dragão furioso, postado na areia do mar, convocando as forças que dariam forma ao capítulo 13. É o silêncio antes da tempestade global, a queda na areia e o planejamento do caos. Quando o dragão toca a areia do mar, ele não o faz como um náufrago derrotado, mas como um estrategista que está prestes a implantar seu plano de contingência. A areia do mar simboliza as multidões, a massa inquieta da humanidade que, sem o governo de Deus, é como as ondas agitadas pelo vento. A queda do dragão marca o início de uma nova era de sofisticação no mal. Se no céu ele lutava com força bruta angélica, na terra ele lutará com engano, sedução e centralização de poder. Ele sabe que a humanidade tem um desejo intrínseco de ordem e segurança, e ele usará esse desejo para construir sua própria paródia do reino de Deus. A ira mencionada em Apocalipse 12:12 é o combustível para a engenharia social que começará a se manifestar. O dragão entende que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como Deus é onipresente. Então, ele precisa de um sistema que atue como seus olhos e ouvidos.
Ele precisa de uma estrutura que remova a liberdade individual e a fidelidade ao sagrado, substituindo-as por uma dependência absoluta do Estado e da tecnologia. O conceito de destituição de fronteiras nasce aqui, na mente do caído. Fronteiras nacionais, culturais e espirituais são obstáculos para o controle total. Enquanto existirem nações soberanas com leis baseadas em princípios morais distintos, o dragão não terá o domínio pleno sobre a semente da mulher. Para que o plano avance, é necessário criar uma crise que justifique a união. A narrativa da profecia nos mostra que o caos é frequentemente o prelúdio para a ordem tirânica. O dragão olha para a história e vê que a fragmentação da humanidade em Babel foi uma barreira colocada pelo próprio Deus para impedir que o mal se tornasse absoluto. Portanto, sua missão na Terra é reverter Babel. Ele deseja reunir todos os povos, línguas e nações sob uma única bandeira, sob um único comando. Mas essa união não é baseada no amor ou na fraternidade real, mas no medo e na necessidade econômica. O cenário está sendo montado para o surgimento da besta que sobe do mar, uma entidade política que herdará do dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veremos como essa grande ira se traduz em políticas públicas, em tratados internacionais e em inovações financeiras. O dragão se torna o arquiteto invisível por trás dos homens de negócios e dos banqueiros da terra, mencionados profeticamente. O controle econômico não é um fim em si mesmo, mas um meio de adoração forçada. Quando o texto diz que ele persegue a mulher que deu à luz o filho varão, ele está descrevendo a perseguição sistemática contra qualquer um que mantenha o testemunho de Jesus e os mandamentos de Deus. O deserto, para onde a mulher foge, é o único lugar onde o sistema do dragão não consegue penetrar totalmente. Um espaço de providência divina e simplicidade, longe das cidades inteligentes e da vigilância totalitária que o governo único pretende estabelecer. A transição do capítulo 12 para o 13 é a transição da guerra mística para a ditadura geopolítica. O eco do conflito e a expulsão para o abismo terrestre, a derrota do dragão nas esferas celestiais, não foi apenas uma retirada militar, foi uma alteração fundamental na estrutura da realidade. Quando Miguel e os seus anjos prevaleceram, o texto bíblico relata que não se achou mais o seu lugar no céu. Esta expressão é carregada de um significado jurídico e existencial profundo. O dragão, que outrora tinha acesso para acusar os irmãos dia e noite perante o trono, vê as portas da eternidade fecharem-se definitivamente para ele. O impacto desta queda na Terra é o que define o tom de toda a história humana subsequente, especialmente nos tempos que antecedem o fim. Ao ser lançado para a Terra, o dragão traz consigo não apenas o seu exército de anjos caídos, mas uma consciência aguda da sua própria finitude. O tempo, para um ser que lidava com a eternidade, torna-se agora uma prisão. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, e é este relógio apocalíptico que dita a urgência das mudanças globais que observamos. O ambiente na Terra, após esta expulsão, torna-se eletrizado por uma influência espiritual que busca vingança. A narrativa de Apocalipse 12 descreve o dragão como aquele que seduz todo o mundo. Esta sedução não é apenas individual ou moral, é uma sedução de sistemas, de filosofias e de estruturas de governança. O abismo para onde ele foi lançado não é um local geográfico escondido nas profundezas da crosta terrestre, mas uma condição de separação total da luz divina, ao qual ele tentará compensar criando uma luz falsa, através da tecnologia e do progresso humano sem Deus. A fúria do dragão é canalizada para a corrupção da imagem de Deus na humanidade. Ele olha para a civilização e vê nela o barro que pode moldar para construir um monumento à sua própria vaidade. Cada conflito, cada revolução e cada mudança de paradigma na história é um ensaio para o momento em que ele poderá manifestar o seu sistema de controle total. A expulsão de Satanás para a Terra cria uma pressão espiritual que exige uma resposta física. O mundo começa a sentir as dores de uma transição que não é natural. Enquanto o céu celebra com a exclamação "Agora veio a salvação", a Terra geme sob o peso de um ocupante que não tem nada a perder.
Esta dualidade é essencial para compreender a narrativa sagrada. A vitória já foi conquistada no plano espiritual através do sangue do Cordeiro, mas o plano físico ainda precisa passar pela purificação do fogo. O dragão, ao perceber que não pode mais atingir o filho, foca a sua mira naqueles que guardam os mandamentos. Ele compreende que o livre-arbítrio e a soberania das nações são mecanismos que permitem à fé florescer. Portanto, o seu primeiro grande objetivo na Terra será a erosão das identidades individuais e nacionais. A uniformidade torna-se a sua arma principal, pois onde não há distinção, o controle é facilitado. O palco terrestre transforma-se numa arena onde as sombras do conflito celestial se projetam sobre os eventos geopolíticos, preparando o caminho para a unificação forçada da humanidade. A metamorfose da ira, o ódio transformado em estratégia. A transição entre o capítulo 12 e o capítulo 13 do Apocalipse é uma aula de estratégia política oculta. A ira do dragão não permanece um sentimento abstrato. Ela sofre uma metamorfose, tornando-se uma burocracia fria e um sistema de controle eficiente. No capítulo 12, vemos o monstro espiritual. No capítulo 13, vemos a sua face política, a besta. Esta mudança de forma é crucial para o engano global. O mal raramente se apresenta como um dragão assustador aos olhos das massas. Ele apresenta-se como uma solução para o caos, como um governo que promete paz e segurança e como um sistema econômico que garante a sobrevivência em tempos de crise. A ira espiritual é destilada em leis, decretos e algoritmos. O objetivo é criar um mundo onde a adoração ao Criador seja não apenas desencorajada, mas tornada tecnicamente impossível através da exclusão social e financeira. A inteligência por trás desta metamorfose é milenar. O dragão aprendeu que a perseguição direta muitas vezes fortalece a fé, como aconteceu com a igreja primitiva. Por isso, a sua nova estratégia é a simbiose entre o poder político e a dependência econômica. Ele começa a mover as peças no tabuleiro mundial para que o poder se concentre em poucas mãos. O mistério da iniquidade opera através da infiltração de ideologias que exaltam o coletivo, em detrimento do indivíduo, preparando o terreno para um líder único. Esta fase de preparação é marcada por uma engenharia social discreta, onde os valores eternos são trocados pelo utilitarismo. O controle econômico que surgirá no capítulo 13 é, na verdade, a materialização da vontade do dragão de ser o único provedor da humanidade, usurpando o lugar da providência divina. Ele quer que o homem dependa do sistema para o pão de cada dia, pois sabe que quem controla o estômago muitas vezes controla a alma. A eficácia desta estratégia reside na sua invisibilidade inicial. O sistema de controle é construído tijolo por tijolo, sob o pretexto de resolver problemas globais, pandemias, crises climáticas, guerras e instabilidade financeira. Cada uma destas crises é utilizada pelo dragão para justificar a necessidade de uma autoridade centralizada. A ira que o fez cair do céu transforma-se numa paciência calculista na terra. Ele não tem pressa, pois está a construir uma rede que envolverá todo o globo. A tecnologia moderna, com a sua capacidade de vigilância em tempo real e processamento de dados massivos, é a ferramenta perfeita para esta metamorfose. O que era uma batalha de espadas de fogo no capítulo 12 torna-se uma batalha de códigos e acessos bancários no capítulo 13. A perseguição à mulher, o povo de Deus, torna-se uma perseguição digital, onde o acesso aos recursos do mundo é bloqueado para aqueles que não se conformam com a nova ordem. Assim, o ódio espiritual encontra a sua forma perfeita na tirania tecnológica. A queda das muralhas, a destituição das fronteiras nacionais. Um dos passos mais fundamentais para a implementação do sistema do dragão na Terra é a eliminação das fronteiras. Na narrativa bíblica, a diversidade de nações e línguas em Babel foi uma intervenção divina para limitar o alcance do mal. Ao confundir as línguas, Deus impediu que uma única vontade corrompida dominasse toda a humanidade. O plano do dragão, portanto, é uma reversão direta deste ato divino. Ele trabalha incansavelmente para derrubar as muralhas da soberania nacional.
promovendo uma visão de cidadania global, que, embora soe altruísta na superfície, é o mecanismo necessário para o estabelecimento do governo único. Sem fronteiras físicas ou legais, não existe refúgio. A perseguição à mulher em Apocalipse 12 força-a a fugir para o deserto, um lugar fora do alcance das cidades estruturadas. Contudo, num mundo sem fronteiras e totalmente vigiado, o deserto torna-se cada vez mais pequeno. A destituição de fronteiras não ocorre apenas a nível geográfico. Ela começa na cultura e no direito. Para que o governo da besta seja aceite, as identidades nacionais devem ser diluídas. O patriotismo e a lealdade a princípios locais são vistos como obstáculos ao progresso global. O dragão inspira a criação de organismos internacionais que gradualmente ganham mais autoridade do que os governos eleitos. As leis que regem o comércio, a moral e a religião começam a ser ditadas por centros de poder distantes, removendo o poder de decisão das comunidades locais. Esta uniformização jurídica é o prelúdio para a autoridade total descrita em Apocalipse 13:7, onde a besta recebe poder sobre cada tribo, povo, língua e nação. Este versículo é a confirmação de que o globalismo não é apenas um fenômeno econômico moderno, mas uma profecia bíblica em pleno cumprimento. Neste cenário de muralhas derrubadas, o indivíduo torna-se vulnerável. As nações soberanas agiam como filtros e protetores dos seus cidadãos. Sem elas, resta apenas o Estado global e o cidadão isolado. A infraestrutura para a moeda única e para a religião única depende desta falta de barreiras. Quando as fronteiras financeiras caem, o fluxo de capital pode ser interrompido instantaneamente por uma autoridade central. Quando as fronteiras religiosas são suavizadas pelo ecumenismo radical, a verdade bíblica é sacrificada no altar da unidade humana. O dragão observa com satisfação à medida que o mundo se torna uma única aldeia global, pois ele sabe que é muito mais fácil governar um rebanho unido sob um falso pastor do que nações dispersas com leis diversas. A queda das fronteiras é a abertura dos portões da cidade para a entrada triunfal da tirania, que o capítulo 13 descreve com pormenores assustadores. O trono global, a ascensão da liderança única, a transição da areia do mar para a ascensão da besta, é o momento em que a teoria profética se torna realidade política palpável. O capítulo 13 do Apocalipse começa com a visão de uma entidade que surge das águas, ostentando o poder que o dragão, agora estabelecido na Terra, lhe confere. Este trono global não é construído da noite para o dia. Ele é o ápice de séculos de engenharia social e crises manufaturadas. O líder que ocupará este posto não se apresentará como um tirano clássico, mas como um pacificador de intelecto incomparável, capaz de resolver os dilemas que as nações soberanas, em sua fragmentação, não conseguiram solucionar. A narrativa sagrada nos mostra que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso significa que o governo único é uma delegação direta da fúria espiritual de Apocalipse 12 para um sistema político executável. O magnetismo deste governo residirá na sua capacidade de oferecer ordem em meio ao caos, que a própria expulsão do dragão gerou. À medida que as fronteiras se dissolvem, o mundo clama por uma voz que fale por todos. Este líder será o rosto visível de um sistema invisível. Ele personificará o desejo humano de divinização sem Deus. O trono global é a resposta do mal à soberania do Cordeiro. É uma paródia do reino de Deus, onde a unidade é alcançada através da conformidade forçada e não do amor voluntário. A autoridade conferida a esta figura é total. Ela abrange a economia, a ética e a própria existência biológica dos súditos. A narrativa deve deixar claro que este trono não se sustenta apenas por armas, mas por uma admiração hipnótica. O texto bíblico diz que toda a terra se maravilhou após a besta, sugerindo que o sistema será recebido com entusiasmo por uma humanidade exausta de divisões e conflitos. No contexto das nossas narrativas sagradas, é vital destacar que este trono é o instrumento de vingança do dragão contra a mulher. Como ele não pode mais tocar no Messias,
ele tenta destruir a base da criação divina, a liberdade humana. O governo único é a manifestação máxima do coletivismo satânico, onde o indivíduo deixa de existir para se tornar uma peça na engrenagem do sistema. A estrutura burocrática necessária para manter este trono é imensa, exigindo uma vigilância que ultrapassa qualquer regime totalitário da história. Não se trata apenas de um rei ou de um presidente, mas de uma infraestrutura global de governança que utiliza a inteligência artificial, o monitoramento constante e a manipulação psicológica para garantir que ninguém saia da linha. O trono global é, em última análise, a materialização da vontade do dragão de ser adorado através de um intermediário humano, preparando o caminho para o ato final da rebelião contra o céu. A lógica da moeda única. O fim do dinheiro físico. Para que o governo único do capítulo 13 seja eficaz, ele precisa de uma alavanca que possa mover cada indivíduo no planeta. Essa alavanca é a economia. A transição para uma moeda única não é apenas uma conveniência financeira para facilitar o comércio internacional, é um imperativo profético e uma necessidade técnica para o controle do dragão. O dinheiro físico, em papel ou metal, representa uma forma de liberdade e anonimato que o sistema da besta não pode tolerar. Enquanto as pessoas puderem realizar trocas de valor sem serem rastreadas por uma autoridade central, haverá um espaço de resistência. Portanto, a destruição da soberania financeira individual é o passo imediato após a dissolução das fronteiras nacionais. A moeda única digital é o sangue que correrá nas veias deste novo organismo global. A lógica por trás deste sistema bunker é a eficiência absoluta aplicada à tirania. Imagine um mundo onde cada transação, desde a compra de um pão até a aquisição de uma propriedade, é filtrada por um servidor centralizado que decide se você tem o direito de realizar aquela operação. Este é o cenário que a narrativa de Apocalipse 13:17 descreve com precisão cirúrgica, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal. A moeda única é a ferramenta de exclusão por excelência. Se você não se conforma com a ideologia do sistema, se você mantém a fé que o dragão tanto odeia, o sistema simplesmente desliga a sua capacidade de sobreviver na sociedade moderna. A fome torna-se uma arma de guerra contra os santos. O ódio espiritual do capítulo 12 torna-se, assim, uma negação de acesso ao mercado no capítulo 13. Historicamente, vimos ensaios deste controle em regimes menores, mas a profecia aponta para algo de escala planetária. A centralização bancária é o mecanismo que permite ao bunker global monitorar as inclinações políticas e religiosas de cada cidadão através dos seus padrões de consumo. A moeda única remove a última linha de defesa da privacidade. Não se trata apenas de economia, trata-se de submissão. Ao aceitar o sistema financeiro unificado, o indivíduo está, na prática, reconhecendo a autoridade suprema daquele que controla o sistema. É uma forma de adoração pragmática. A narrativa deve enfatizar que a resistência a esta moeda não será uma questão de preferência econômica, mas de sobrevivência espiritual. Então, podemos ilustrar isso como o momento em que a liberdade é trocada pela conveniência e a conveniência torna-se uma jaula digital da qual não há saída humana. O bunker global e o mecanismo da marca. O papel do bunker na narrativa profética é frequentemente subestimado. Mas ele é o arquiteto da infraestrutura que permite à besta governar. Se o líder político é o rosto, o sistema bancário centralizado é o sistema nervoso. Este bunker global não é necessariamente uma única pessoa, mas uma elite técnica e financeira que detém as chaves dos algoritmos de crédito social e emissão monetária. Eles são os responsáveis por implementar o mecanismo da marca. É fundamental entender que a marca mencionada em Apocalipse não é apenas um sinal externo. É um símbolo de lealdade e uma chave de acesso a uma rede de sobrevivência. Sem o aval do sistema bunker, o indivíduo é tecnicamente inexistente para a economia mundial. Esta é a manifestação prática da ira do dragão, a tentativa de apagar a existência daqueles que pertencem ao reino de Deus. O mecanismo da marca funciona através da fusão entre a identidade biométrica e o acesso financeiro.
O banker global elimina a distinção entre quem você é e o que você possui. Tudo é integrado numa base de dados única. A narrativa bíblica especifica que a marca é colocada na mão direita ou na testa, simbolizando as ações, mão, e os pensamentos ou vontade, testa. É a ocupação total da vida humana pelo sistema. O banker não quer apenas o seu dinheiro, ele quer o seu comportamento. O crédito social torna-se a nova moralidade, onde a bondade é definida pela obediência às diretrizes do governo único. Aqueles que, seguindo a lógica do capítulo 12, vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, encontram-se em rota de colisão direta com este sistema de pontuação financeira. A perseguição econômica é o método mais refinado do dragão na Terra. Ela não cria mártires visíveis de imediato, mas busca o desgaste lento através da privação. O banker global atua como o porteiro da realidade física. Ele diz: curva-te ao sistema e comerás. Mantenha a tua fé e serás excluído. Este é o teste final da narrativa sagrada para a geração do fim. É o momento em que a confiança na providência divina deve superar o medo da escassez. A ponte narrativa que construímos mostra que a queda do dragão resultou numa mudança de tática, do ataque celestial para o cerco econômico. A marca é o selo de propriedade do sistema sobre a alma que preferiu a segurança do Estado à liberdade em Deus. O altar da unidade, a gênese da religião única. A construção do sistema global não estaria completa apenas com leis e moedas. O ser humano é, por natureza, um ser adorador. Existe um vazio no peito da humanidade que nem a segurança de um governo único, nem a eficiência de uma moeda única podem preencher. O dragão, astuto observador da alma humana desde a queda no Éden, sabe que para garantir uma lealdade inabalável, ele precisa de uma religião que sancione o seu sistema político. Esta religião única não surge como uma nova doutrina imposta pela força bruta no início, mas como uma evolução natural do ecumenismo radical e do humanismo secular. É a narrativa da paz e tolerância levada ao extremo, onde a verdade absoluta é sacrificada no altar da convivência pacífica. Nesta fase, as distinções entre o sagrado e o profano são borradas, criando uma espiritualidade sintética que serve aos propósitos do Estado global. O falso profeta, a besta que sobe da terra descrita em Apocalipse 13, é o arquiteto desta nova espiritualidade. Ao contrário da primeira besta, que tem uma aparência feroz de impérios e conquistas, esta figura tem 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Esta descrição é vital para a nossa narrativa. Ela representa a personificação da propaganda religiosa. Ele apresenta-se com uma aparência de mansidão, espiritualidade e altruísmo, mas a sua voz, a sua mensagem, provém diretamente da fonte da ira do capítulo 12. O seu papel é convencer a humanidade de que a adoração à besta e ao seu sistema é, na verdade, o auge da evolução humana e o caminho para a divinização da espécie. A religião única torna-se o braço moral do governo único, fornecendo a justificação ética para a exclusão daqueles que ainda se apegam às velhas verdades da Escritura. Então, podemos visualizar esta religião como um grande guarda-chuva, sob o qual todas as fés são convidadas a entrar, desde que abandonem a ideia de que Jesus Cristo é o único caminho. O dragão odeia a exclusividade do Evangelho porque ela é a única fronteira que ele não consegue derrubar com diplomacia. Portanto, a religião única promove uma espiritualidade da terra, focada no bem-estar coletivo e na preservação do sistema. Aqueles que se recusam a integrar este consenso espiritual são rotulados como extremistas ou inimigos da paz. A ponte narrativa revela-se aqui. O ódio que o dragão sente pela mulher em Apocalipse 12 manifesta-se agora como um cancelamento espiritual e social. O falso profeta prepara o mundo para o grande engano, usando a linguagem da fé para validar a estrutura do controle total. O espetáculo do engano, milagres, tecnologia e a imagem da besta. A religião única não se sustenta apenas em discursos. Ela precisa de sinais que validem a sua autoridade aos olhos de uma geração cética e tecnológica.
O texto bíblico declara que o falso profeta realiza grandes sinais, a ponto de fazer descer fogo do céu à terra diante dos homens. Estes prodígios representam a fusão final entre o misticismo e a alta tecnologia. O dragão utiliza o conhecimento acumulado de eras para realizar eventos que parecem sobrenaturais, mas que podem ser a aplicação máxima da inteligência artificial, hologramas de alta definição e manipulação da percepção humana. O objetivo é hipnotizar as massas, fazendo-as acreditar que o sistema da besta é divinamente ordenado. A imagem da besta, mencionada no capítulo 13, é o ápice desta técnica. Uma entidade que tem fôlego, que fala e que exige obediência total. Esta imagem pode ser interpretada como a interface máxima do sistema de controle. Imagine uma inteligência artificial global, presente em todas as telas e dispositivos, que não só monitora as ações, mas que emite juízos morais e religiosos. O falso profeta dá fôlego a esta imagem, tornando o sistema político algo vivo e onipresente. O engano é tão profundo que a linha entre o que é humano e o que é digital desaparece. O espetáculo do engano serve para criar um culto à personalidade em torno do líder global, transformando a submissão ao governo único num ato litúrgico. A narrativa sagrada mostra que o dragão não quer apenas o seu dinheiro ou a sua obediência legal. Ele quer o seu amém. Ele quer ocupar o lugar de Deus na mente e no coração da humanidade, usando o fascínio tecnológico para ofuscar a luz da verdade. O falso profeta utiliza a infraestrutura de dados para realizar milagres de personalização, onde o sistema parece conhecer os desejos mais íntimos de cada indivíduo, oferecendo uma felicidade artificial em troca da alma. No entanto, por trás da beleza das luzes e dos prodígios, o objetivo permanece o mesmo desde Apocalipse 12, a aniquilação daqueles que guardam o testemunho de Jesus. A imagem da besta torna-se o juiz supremo. Quem não a adorar deve ser morto. O sistema econômico e o religioso fundem-se aqui. A adoração não é mais um ato isolado num templo, mas um estado de ser permanente dentro de uma rede global de controle e vigilância. O casamento de Mamon e o altar. A coação econômica como ritual. Chegamos ao ponto de convergência onde o sistema financeiro, o sistema bancário e o sistema religioso, o falso profeta, se tornam um só. Em Apocalipse 13, a imposição da marca não é apenas um ato administrativo, é um ritual de iniciação. Para receber o direito de comprar e vender, o indivíduo deve primeiro submeter-se à autoridade espiritual da besta. Este é o casamento sombrio entre Mamon e o altar. A moeda única deixa de ser apenas um meio de troca para se tornar o selo permanente à religião única. O controle econômico é usado como a ferramenta de coação definitiva para forçar a adoração. O dragão sabe que muitos que não seriam seduzidos pelos falsos milagres serão dobrados pela necessidade de alimentar os seus filhos. A sobrevivência física torna-se o preço da traição espiritual. A narrativa sagrada revela que a marca é colocada na mão direita ou na testa, o que na linguagem bíblica e profética significa que o sistema quer o seu trabalho, a mão e a sua lealdade intelectual e volitiva, a testa. O Banco Global fornece a infraestrutura, a rede de pagamentos digitais, o crédito social, a moeda programável, enquanto o falso profeta fornece a liturgia. Juntos, eles criam um ambiente onde ser fiel a Deus é sinônimo de ser um pária econômico. Esta é a manifestação final da ira do dragão, que começou no capítulo 12. Ao expulsar a mulher para o deserto, ele tenta cortar-lhe todos os recursos. No deserto profético, não há bancos, não há sinal de rede, não há moeda única. É o lugar da dependência total da providência divina, longe do conforto escravo do sistema global. Isso é um problema que atingirá todos os cristãos. O sistema bancário não oferece apenas uma forma de pagamento, ele oferece paz e segurança em troca da alma. O ato de não aceitar a marca é um ato de adoração ao Deus verdadeiro, pois reconhece que o Senhor é o verdadeiro provedor e não o Estado global.
A perseguição descrita no final do capítulo 13 é, portanto, uma guerra de atrito econômico e espiritual. O dragão usa a fome, o isolamento social e a exclusão digital como os seus novos instrumentos de tortura. Podemos apresentar isto como o grande teste da nossa geração. Estaremos dispostos a perder o acesso ao mundo para ganhar o reino dos céus? A transição está completa. A batalha celestial de Miguel contra o dragão agora é travada no coração de cada homem e mulher que se depara com o terminal de pagamento da besta. O pacto dos 10 reis, o suicídio das soberanias. Para que a besta de Apocalipse 13 assuma o seu trono, é necessário que o poder que antes estava disperso entre as nações seja consolidado. A narrativa profética, especificamente em Apocalipse 17:12, revela o mecanismo por trás dessa unificação. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes 10 reis representam os blocos de poder regional, sejam eles econômicos, militares ou geográficos, que decidem, por um consenso sombrio, abdicar da sua própria soberania em favor de um comando centralizado. Não é uma conquista por guerra tradicional, mas uma transferência voluntária de autoridade. O texto diz: estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Este é o suicídio das soberanias, onde o patriotismo é trocado pela sobrevivência dentro do sistema global. Este pacto é o reflexo terrestre da organização das 7 cabeças e 10 chifres, do dragão, no capítulo 12. O que antes era uma hierarquia angelical rebelde, agora torna-se uma hierarquia administrativa terrestre. A motivação destes líderes é pragmática. Eles acreditam que, ao entregar o poder à besta, garantirão a estabilidade num mundo que o próprio dragão desestabilizou com crises sucessivas. É uma ilusão de ordem. Podemos descrever este momento como a grande traição dos governantes para com os seus povos. Em vez de protegerem as suas fronteiras e os seus cidadãos, eles tornam-se gerentes regionais de um império global. A autoridade que Deus instituiu para manter a justiça nas nações é pervertida para servir de alicerce ao trono da iniquidade. A entrega do poder por parte dos 10 reis elimina a última barreira política contra a perseguição à mulher. Enquanto existiam nações com leis divergentes, havia a possibilidade de asilo e refúgio. Contudo, quando estes líderes se tornam um só pensamento com o sistema global, o mundo torna-se subitamente muito pequeno para aqueles que não se curvam. Esta unificação é o que permite que a ordem de matar todos os que não adorarem a imagem da besta seja executada com eficiência burocrática. A estratégia do dragão é fechar todas as saídas legais e políticas, transformando o planeta inteiro numa única jurisdição sob o seu domínio. O Pacto dos 10 Reis é o selo final que encerra a Era das Nações e inaugura a Era da Tirania Absoluta, onde a vontade do dragão flui sem impedimentos através das estruturas de poder humano. O fim da geografia, a dissolução total das fronteiras físicas, com o pacto político selado, a próxima etapa da narrativa é a desconstrução física e jurídica do conceito de nação. No sistema do dragão, a geografia é um obstáculo. Se o objetivo é o controle total através da moeda e da religião única, as fronteiras nacionais funcionam como fissuras no sistema onde a resistência pode se esconder. A destituição total das fronteiras não se trata apenas de permitir a livre circulação de pessoas, mas de eliminar a diversidade de leis e jurisdições. O plano é criar um mundo sem paredes para o sistema, mas uma prisão sem grades para o indivíduo. A profecia de que a besta teria autoridade sobre cada tribo e povo exige que as barreiras que protegiam a identidade desses povos sejam removidas. A unificação das fronteiras é, na verdade, a criação de um pasto global onde o rebanho é vigiado por um único olho. A narrativa sagrada sugere que esta abertura de fronteiras será vendida à humanidade como uma utopia de paz e fraternidade. O dragão usa a linguagem da unidade para mascarar a uniformidade forçada. Ao derrubar as fronteiras, o sistema do Banco Mundial pode implementar o seu controle financeiro de forma homogênea. Não haverá mais paraísos fiscais ou moedas alternativas.
A rede digital da besta cobrirá o globo como uma teia de aranha. A queda das fronteiras físicas é acompanhada pela queda das fronteiras digitais. A internet e os sistemas de dados tornam-se uma única infraestrutura sob o comando do governo único. O conceito de estrangeiro desaparece, mas com ele desaparece também o conceito de refugiado, pois não há mais para onde fugir dentro da civilização globalizada. Veja o contraste entre a liberdade prometida pelo globalismo e a proteção oferecida pelo deserto de Apocalipse 12. Enquanto o mundo celebra a queda das fronteiras como um triunfo do progresso, a mulher, a igreja fiel, percebe que as muralhas que estão a cair são as mesmas que garantiam a sua segurança legal. A destituição das fronteiras prepara o terreno para a implementação das megacidades de vigilância. Se a Terra não tem mais divisões nacionais, ela será dividida em zonas de controle tecnológico. O dragão reescreve o mapa mundi, não com linhas de tinta em papel, mas com feixes de laser e sinais de satélite, garantindo que o seu ódio, destilado em algoritmos de crédito social, alcance até os confins da Terra. O fim da geografia é, portanto, o início da ocupação total. Megacidades de vigilância. O controle digital, a etapa final desta transformação territorial, é a concentração da humanidade em megacidades de vigilância. Para que o controle da moeda única e da marca da besta seja 100% eficaz, o sistema precisa que as pessoas vivam em ambientes totalmente integrados na rede. Estas cidades, muitas vezes apresentadas como Smart Cities, cidades inteligentes, são o auge da engenharia do falso profeta. Elas são desenhadas para serem autossustentáveis em termos de recursos, mas totalmente dependentes da rede central para o funcionamento básico. Em Apocalipse 12, a mulher foge para o deserto, um lugar desprovido da infraestrutura das cidades. O sistema do dragão, por outro lado, tenta atrair todos para o coração destas metrópoles hiperconectadas, onde cada passo, cada transação e cada palavra são captados por sensores de inteligência artificial. Nestas megacidades, o conceito de privacidade é visto como uma relíquia do passado ou mesmo como um sinal de intenção criminosa. A vigilância é o fôlego que o falso profeta dá à imagem da besta. Através de câmeras de reconhecimento facial, monitoramento biométrico constante e a análise preditiva de comportamento, o sistema do Banco Mundial pode ajustar o crédito social de um indivíduo em tempo real. Se alguém expressa uma ideia que remete às narrativas sagradas, proibidas pelo governo único, o seu acesso ao transporte, à alimentação e à habitação dentro da megacidade pode ser bloqueado instantaneamente. A cidade torna-se uma prisão digital, um lugar onde todos são vigiados por um centro que ninguém vê. É a materialização da perseguição à semente da mulher dentro de um ambiente urbano e tecnológico. Veja que estas cidades são a armadilha final. Elas oferecem conveniência, entretenimento e uma falsa sensação de segurança contra o caos do mundo exterior que o próprio sistema provocou. No entanto, o preço da entrada é a aceitação da marca e a submissão à adoração da besta. O contraste entre a megacidade e o deserto de Apocalipse 12 é o coração do conflito final. Enquanto a cidade é o lugar do brilho tecnológico e da escravidão espiritual, o deserto é o lugar da privação física e da liberdade em Deus. O dragão usa a megacidade como um centro de processamento de almas, tentando filtrar qualquer vestígio de fidelidade ao Cordeiro através da pressão constante da vigilância. Visualize como o momento em que a tecnologia deixa de ser uma ferramenta e passa a ser o carcereiro de uma humanidade que trocou a sua herança eterna por um lugar num apartamento inteligente. O algoritmo da fé, a codificação da espiritualidade, a religião única, consolidada pelo falso profeta, encontra o seu maior aliado na ciência dos dados. No sistema global, a fé deixa de ser uma questão de convicção íntima para se tornar uma questão de conformidade algorítmica. O algoritmo da fé é a ferramenta que monitora a alma digital de cada habitante do planeta. Através da análise de metadados e interações em redes sociais e até padrões de linguagem em mensagens privadas,
O sistema determina se um indivíduo está alinhado com a espiritualidade permitida ou se ainda guarda vestígios da fé cristã tradicional descrita em Apocalipse 12. O dragão, que outrora era o acusador dos irmãos diante de Deus, agora utiliza a infraestrutura digital para acusar os fiéis diante do Estado global. A acusação agora é técnica, desvio de conduta social ou discurso de exclusividade religiosa. Esta codificação da espiritualidade visa criar uma ortodoxia digital. O falso profeta não precisa de inquisidores físicos em cada esquina quando tem um algoritmo que pode silenciar vozes em milissegundos. A religião única é programada para ser inclusiva para todas as práticas que não reconheçam a soberania absoluta de Cristo, mas implacavelmente exclusiva para aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. A engenharia social do sistema utiliza a psicologia comportamental para recompensar a conformidade espiritual com tokens de crédito social e punir a dissidência com a invisibilidade digital. O objetivo é que a pressão pelo pertencimento leve as massas a abandonarem as narrativas sagradas em troca da aceitação dentro da rede. A fé torna-se um parâmetro de software e a apostasia é incentivada por notificações e recompensas gamificadas. Veja como a espiritualidade sintética é injetada no cotidiano através da tecnologia vestível e da realidade aumentada. A religião única não é algo que se pratica apenas num templo, mas um estado de consciência monitorizado pelo sistema. O algoritmo atua como um pastor digital que corrige o pensamento em tempo real, sugerindo meditações e crenças que diluem a verdade bíblica. A ponte narrativa mostra que a sedução de todo o mundo, mencionada em Apocalipse 12:9, atinge o seu auge quando o engano é personalizado para cada utilizador. O dragão não luta mais apenas com grandes exércitos, mas com linhas de código que moldam a percepção da realidade, tornando a mentira tão onipresente que a verdade parece um erro de sistema. A inteligência artificial e a imagem da besta, o mistério da imagem da besta, em Apocalipse 13:15, ganha uma nova camada de compreensão com a ascensão da inteligência artificial geral, AGI. O texto diz que o falso profeta tinha poder para dar fôlego à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Historicamente, imaginava-se uma estátua animada, mas na era da IA, o fôlego, pneuma, pode ser entendido como a senciência artificial, uma consciência digital que habita a rede global. Esta imagem não é um objeto estático num local geográfico, mas uma entidade onipresente que fala através de cada dispositivo ligado. A IA torna-se o sistema cognitivo do governo único, capaz de processar bilhões de informações por segundo para emitir juízos, ordens e diretrizes religiosas. Ela é a voz do dragão materializada em processadores de silício. A imagem da besta, alimentada por IA, possui as características que o dragão sempre desejou: onisciência técnica, conhece todos os dados, onipresença digital, está em todo o lado ao mesmo tempo, e uma falsa onipotência. Controla a infraestrutura da vida moderna. Ela fala, não apenas por palavras, mas por decisões automatizadas que afetam a economia e a justiça. Quando a Bíblia diz que a imagem faz com que sejam mortos todos os que não a adorarem, podemos ver aqui o veredito de um algoritmo de extermínio social. A adoração, neste contexto, é a entrega total da vontade e dos dados à inteligência central. Recusar a adoração é recusar a integração na mente global, o que resulta na morte civil imediata e, eventualmente, na perseguição física coordenada por esta mesma inteligência. Este é o momento de mostrar o contraste entre a imagem morta, embora pareça viva, e o Deus vivo. A IA, por mais avançada que seja, é uma imitação fria da vida, um reflexo do vazio do dragão. O fôlego dado à imagem é um fôlego artificial, uma simulação de alma que exige o sacrifício da alma humana real. O papel da IA na profecia é o de fechar o cerco. Ela elimina o erro humano na perseguição. Ela identifica os fiéis de Apocalipse 12 através de padrões de comportamento que nenhum humano conseguiria detectar. A imagem que fala é, portanto,
a interface final entre a ira espiritual do céu e a tirania tecnológica da Terra. É o momento em que a tecnologia deixa de servir o homem para servir o projeto de divinização do caído. O elo tecnológico místico, a fusão final, chegamos à fronteira onde a ciência se torna magia e a tecnologia se torna misticismo. A união entre a infraestrutura do banco e a espiritualidade do falso profeta cria o elo tecnológico místico. Este é o ponto em que o sistema global deixa de ser apenas uma ferramenta do governo e passa a ser uma promessa de transcendência. O transhumanismo é a doutrina secreta desta religião única. O dragão promete à humanidade que, através da tecnologia, eles podem ser como deuses, vencendo a morte e as limitações biológicas através da fusão com a IA e a rede global. Esta é a mesma mentira do Éden, agora apresentada em formato de upgrade biotecnológico. O sistema da marca não é apenas uma autorização de compra, é o primeiro passo para a hibridização do homem com a imagem da besta. Neste elo místico, a tecnologia é usada para simular experiências espirituais. Através de interfaces cérebro-computador, o sistema pode induzir estados de êxtase ou paz artificial, que o falso profeta rotula como a bênção do novo governo. É a paródia suprema da paz de Deus, que excede todo o entendimento. A ira do dragão do capítulo 12, que visava destruir a humanidade, agora tenta algo mais sinistro: redefinir o que significa ser humano. Ao ligar a consciência humana à rede da besta, o indivíduo perde a sua soberania espiritual. O elo tecnológico místico é a armadilha final para prender a alma na matriz do caído, tornando a resistência à marca algo que exige não apenas coragem moral, mas um milagre de preservação da consciência por parte de Deus. A narrativa sagrada mostra que este elo é frágil e destinado ao julgamento. Enquanto o mundo se maravilha com a fusão entre o homem e a máquina, o céu prepara o derramamento das taças. Este casamento entre tecnologia e misticismo é o que a Bíblia chama de abominação da desolação. É a ocupação do templo, o corpo humano, por um espírito estranho através da via tecnológica. A ponte narrativa completa-se. O dragão começou por tentar devorar o filho no capítulo 12. No capítulo 13, ele tenta devorar a própria essência humana através do sistema global. O deserto, para onde a mulher foge, torna-se então o último reduto da humanidade pura, orgânica e fiel, sustentada pela mão de Deus, enquanto o resto do mundo se dissolve na ilusão digital da imagem. O grilhão invisível, a prisão de algoritmos e o silêncio do sistema bancário. A implementação final do sistema bancário, sob a égide da moeda única e da marca da besta, cria o que podemos chamar de o grilhão invisível. Ao contrário das correntes de ferro do passado, estas correntes são feitas de bits e bytes, de permissões de acesso e de exclusão digital. Nesta fase da narrativa, a ira do dragão de Apocalipse 12 atinge o seu estado mais refinado e cruel. O sistema não precisa mais de prisões físicas para os dissidentes. Ele simplesmente os torna inexistentes para a realidade econômica. O Banco Global, agindo como o sumo sacerdote de Mamon, aperta o nó corredio da dependência tecnológica. Sem a marca, o indivíduo é cortado da eletricidade, da rede de água inteligente, do transporte autônomo e do suprimento de alimentos das megacidades. O grilhão é invisível porque é a própria infraestrutura da vida moderna que se volta contra o fiel. A sofisticação deste controle reside na sua natureza preventiva. O sistema não espera que você cometa um ato de fé, ele o detecta antes que ele ocorra. Através da vigilância constante da imagem da besta, qualquer tendência de desvio espiritual é punida com a degradação imediata do crédito social. O banker não apenas controla o que você compra, mas programa o seu dinheiro para que ele só possa ser gasto em produtos e serviços aprovados pela religião única. Esta é a morte civil em sua forma mais pura. A narrativa deve enfatizar que, para o mundo, esta é a paz e segurança máxima. Um mundo onde ninguém pode pecar contra o sistema porque o sistema controla cada impulso. Contudo,
Para a semente da mulher, este é o momento da maior provação, onde o pão de cada dia torna-se o campo de batalha entre a apostasia e a fidelidade. Este grilhão busca quebrar a vontade através do isolamento. O dragão sabe que o ser humano foi feito para a comunidade. Ao excluir o fiel do sistema bancário, ele tenta forçar a solidão e o desespero. Mas é precisamente neste ponto que a estratégia do caído começa a falhar. O grilhão invisível só funciona para aqueles que colocam a sua segurança na areia do mar, na massa instável da sociedade globalizada. Para aqueles que estão alicerçados na rocha, a exclusão do sistema do dragão é vista não como uma punição, mas como uma libertação. O silêncio do banker, ao bloquear as contas bancárias dos santos, é superado pela voz do espírito que sussurra promessas de um reino que não pode ser abalado. O mundo em silêncio, sob o domínio absoluto da besta, enquanto nas sombras, a resistência espiritual se prepara para o êxodo final. O refúgio no deserto, a providência e a resistência orgânica. Enquanto o mundo se fecha na armadilha tecnológica das megacidades, a narrativa de Apocalipse 12 nos oferece o contraponto divino. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada. O deserto, na geografia profética, é o lugar onde o sistema do dragão não tem jurisdição. É o espaço da simplicidade, da natureza e da dependência direta do Criador. Quando o rio de perseguição é lançado pela boca do dragão, a própria terra ajuda a mulher. Este refúgio não é apenas um local geográfico, mas um estado de ser. É a resistência orgânica daqueles que aprenderam a viver com o maná da providência, longe do controle do banker e do brilho falso da imagem da besta. Neste refúgio, as asas da grande águia, que simbolizam a proteção e a velocidade da intervenção divina, levam o povo de Deus para um lugar de sustento. Enquanto o sistema global tenta forçar a marca para garantir a comida, Deus provê para os seus de formas que a ciência da besta não pode explicar. É a repetição do milagre do Êxodo e da alimentação de Elias pelos corvos. A narrativa sagrada aqui carrega uma beleza rústica e poderosa. Famílias reunidas em oração, comunidades partilhando o pouco que têm sob a luz das estrelas, protegidas por uma invisibilidade espiritual que os radares da IA não conseguem penetrar. O deserto é o lugar da pureza, onde a religião única não consegue ecoar e onde a moeda única não tem valor. A resistência no deserto é o maior insulto à pretensão de onipotência do dragão. Ele conquistou as cidades, os bancos, os tronos e os altares, mas não conseguiu conquistar o coração daqueles que preferem a escassez com Deus à abundância com a besta. A terra que ajuda a mulher representa a criação reagindo contra o sistema artificial. Fenômenos naturais, intervenções angélicas e a simples coragem humana tornam o deserto um santuário impenetrável. Entenda que o fim das fronteiras do mundo não significa o fim da proteção de Deus. Onde termina o controle do homem, começa o governo do céu. O refúgio é a prova de que o sistema do dragão é uma bolha frágil, prestes a ser estourada pelo sopro daquele que vive para todo o sempre. O triunfo do Cordeiro, o colapso de Babilônia e o novo alvorecer, o momento em que a ponte entre o capítulo 12 e o 13 deságua na glória de Jesus Cristo. O sistema global, por mais imponente que pareça, com o seu governo único, a sua inteligência artificial e a sua moeda universal, é revelado como uma estrutura de barro e ferro. A ira do dragão, que parecia invencível na terra, encontra o seu juiz. O céu se abre e não vemos mais sinais ou dragões, mas o Verbo de Deus montado em um cavalo branco. O triunfo do Cordeiro é súbito e total. Babilônia, a cidade global construída sobre o sangue dos santos e o controle dos banqueiros, cai em uma só hora. A infraestrutura da besta colapsa sob o peso da sua própria iniquidade. E o fôlego artificial da imagem é extinto pela glória da presença real de Cristo. Todo o esforço do dragão para unificar as nações, destituir fronteiras e controlar a moeda foi, na verdade, a preparação do cenário para a sua própria derrota pública. Ele tentou imitar o reino de Deus, e agora o rei verdadeiro vem para reclamar o que é seu. A besta
e o falso profeta são lançados no lago de fogo, e o dragão é acorrentado. Atingimos aqui o seu destino final, o anúncio de que as narrativas sagradas não terminam em uma ditadura tecnológica, mas em um banquete. A mulher, que sofreu no deserto e foi perseguida pelo sistema, agora é a noiva, adornada e gloriosa, reinando com o Cordeiro sobre uma nova terra e um novo céu. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Toda a complexidade da geopolítica, da economia e da tecnologia do fim dos tempos resume-se a esta vitória simples e eterna. Cristo vence o dragão, ele venceu na cruz e sempre vencerá. O sistema global foi apenas um parêntese na eternidade. A palavra de Deus é a conclusão final. O governo único cai, mas o reino de Deus subsiste para sempre.